Olá, gente. Iniciando, né, aqui a nossa letiva Química para o Enem. E aí, na semana passada, eu tinha falado para vocês, tinha feito um vídeo explicando, não sei quem já teve aí o acesso a esse vídeo, explicando como que seria a nossa eletiva. E aí eu estou aqui, vamos dizer assim, né, aberta a sugestões. Se vocês preferem dessa forma, que eu vá colocando as questões e em seguida eu venho com a correção, certo? Ou se vocês preferem que eu só coloque questões de um tema específico, por exemplo, essa semana nós vamos ver estequiometria. E aí eu faço uma revisão do que é estequiometria e eu passo questões só voltadas à estequiometria, certo? Semelhante ao que a gente faz na base comum mesmo, né? Na química orgânica, por exemplo. Estamos vendo agora as classificações das cadeias carbônica ramificada, então eu passei só questões voltadas para ela. Então fica a critério de vocês. Vocês preferem, então, mais uma vez, vocês preferem, vamos colocar assim, que eu passe as questões de vários conteúdos da química semelhante a essa daí. Aí eu faço uma aula explicativa e em seguida eu passo a atividade para vocês fazerem e eu vou sempre deixar como 5 questões, porque além de todas as outras atividades, vocês ainda têm essa, eu não vou colocar 10 questões, tá? Ainda tem mais as eletivas, né? E eu compreendo que não é fácil estar em casa e estudar, certo? Não é. Você tem que ter vamos dizer assim, um canto bem específico para você estar lá sossegada. Enfim, em casa tudo faz com que vocês não estudem, mas é preciso ter foco, é preciso ter determinação para realizar essa atividade e continuar estudando para o Enem, porque o Enem, né, ele foi só adiada a data, mas ele vai acontecer e nós não temos uma data, embora temos uma data precisa, né, que nós voltaremos em maio, mas tudo pode mudar. Vai depender do avanço de casos no mundo, no Ceará, né, e também tanto de casos como de morte, certo? Então isso depende muito, embora o decreto, né, esteja para agora maio, mas a gente não tem essa certeza não, vamos voltar dia 5 de maio. E o 2, né, vamos dizer assim, o 2 será para que vocês indiquem um conteúdo específico e em seguida faço uma videoaula explicando, né, gravo uma aula e em seguida eu passo a atividade, certo? Então, nós tínhamos resolvido algumas questões já, acho que a questão 1, a 2, a 3 e a 5. E agora nós vamos resolver o restante das questões. Então, aqui na questão 4, questão do Enem de 2019, né, do ano passado. Não é uma questão difícil, é uma questão fácil. Então, quando eu falava no passado que o Enem, pelo menos na parte química, não estava tão difícil, ultimamente vem melhorado, porque já teve anos anteriores com questões mais difíceis, mais complexas, certo? Por exemplo, 2017, que é o simulado que eu estou mandando hoje, muitas questões bem complicadas. Então ele diz: a glicose é um processo que ocorre. Peraí, que eu não estou conseguindo visualizar aqui. Que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato, certo? Então, durante a prática de exercício físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença do oxigênio. Então, aqui a gente já tem um processo, né, aeróbico, que tem a presença do oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Essa informação aqui, ela é importantíssima, certo?
Porque a gente já dá de cara aqui, a gente já sabe que é uma questão com a lei de Hess. Até coloquei aqui o assunto termoquímica. E aí, essa parte aqui, ela é muito importante, que ele fala. Ele diz que em algumas situações existe um déficit de oxigênio, certo? E aí a glicose, ela é convertida em 2 moléculas de ácido lático. É aquela famosa dorzinha que nós sentimos, né, quando nós fazemos exercício a primeira vez ou mudamos, vamos dizer assim, a sequência de exercício e aí nós sentimos aquela dorzinha, é justamente nos músculos, é justamente, né, a produção do ácido lático, certo? Aí ele diz: as equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente. Então aqui, ó, eu tenho na equação de cima, a equação 1, eu tenho vamos dizer assim, a combustão da glicose na presença do oxigênio. Então, nesse momento aqui é um processo aeróbico, né? Porque eu tenho a presença do oxigênio, aí formando assim CO2 e em água. Vocês que estudaram química aí, vocês sabem que isso aqui é um processo de respiração celular. E aí gasta essa quantidade de energia, né? Lembrando, o menos, ele está liberando energia e libera 2.800 kJ de energia. Aqui eu tenho a combustão do ácido lático e também na presença do oxigênio, né? Aí produzindo gás carbônico e água. E ele libera, porque é negativo, 1.344 kJ de energia. A pergunta é: o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente por quê? Aí vocês podem perguntar assim, mas o que é que eu vou fazer aqui? Se ele me deu essas 2 equações, aí muita gente vai errar. Eu vou só, né, somar esse ΔH total aqui e me dar o valor. Não, não é assim. O que foi que eu falei bem aqui? Preste atenção nessa informação, ó. Quando eu tenho um déficit de oxigênio, né, quando eu tenho uma ausência de oxigênio, eu já tenho um processo anaeróbico, a glicose ela é convertida em 2 moléculas de ácido lático, certo?